conhece o The King The Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Olá pessoal, tudo bem? Eu fiquei quase 10 dias sem gravar nenhum vídeo aqui no YouTube, entretanto estou de volta. Gente, eu estou fazendo monografia, exegese, então isso leva tempo e às vezes eu não consigo gravar conteúdo para o YouTube. Mas enfim, estou de volta e a gente vai falar sobre vários assuntos. Hoje nós vamos falar exatamente sobre o Miguel Oliveira. Recentemente ele participou de um podcast e algumas pessoas enviaram esse vídeo para mim para que eu fizesse um react, reagindo ao vídeo, onde supostamente ele foi desmascarado pelo entrevistador que estava participando do podcast. Será que realmente isso é verdade? A gente vai ver esse vídeo e eu quero comentar sobre algumas coisas importantes que eu percebi na fala tanto do entrevistador como do Miguel, tá? Outra coisa importante, eu preparei já alguns vídeos sobre como pregar expositivamente, tematicamente e textualmente. Esses vídeos serão editados e eu vou postar aqui no YouTube. Então você que se tornou membro do canal, fique tranquilo, eu vou postar esses vídeos e também eu vou voltar a analisar as pregações dos pregadores famosos, tá bom? Não esqueci, eu vou publicar aqui no YouTube. Mas vamos lá falar sobre esse assunto, tá bom? Eu vou falar também depois sobre as mensagens que eu recebi do Miguel e as conversas que eu tive com ele. Tá? O Miguel, às vezes, ele conversa comigo e eu vou explicar que tipo de conversa é essa, tá? Eu não estou passando pano para ele e nem passando a mão na cabeça dele. E eu vou explicar por quê. Mas eu quero que vocês assistam o vídeo aqui e depois eu vou comentar sobre esse assunto. Será que realmente ele foi desmascarado? Então vamos assistir o vídeo e eu quero explicar algumas coisas. Vamos contextualizar sobre o que está acontecendo. Esse entrevistador, ele diz que não deve usar nenhuma câmera durante a pregação ou no culto. Eu tenho que concordar em algumas partes. Entretanto, eu não posso dizer que não podemos ter uma transmissão em um culto. Tem que ter, gente, tem que divulgar o evangelho. Mas eu já vou falar sobre isso. Vamos lá, vamos ver o que eles têm a dizer aí. Se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar e vai voltar nossos cultos a ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode ser esse podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceito. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmitiu o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então, eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou e também falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King The Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Então, aqui é um pequeno problema, na verdade um grande problema, porque todo sermão tem que passar pelo crivo das escrituras. Então, pregue aquilo que a Bíblia diz. Não tem espaço na hora do culto de você ficar falando The King, The Power, The Man, sei lá o quê. Não tem, gente, espaço para isso. Aí talvez ele diga, mas é língua dos anjos, ou é uma língua que edifica o homem. Não é, gente, não é invenção, é algo teatral. Então, de um certo modo, isso é prejudicial à igreja, quando chega um pregador, traz o seu assessor de mídia e começa a gravar as pessoas. É até constrangedor. Isso daqui eu não apoio. E se um dia eu convidar alguém e fizer isso na hora do culto, na hora eu paro a pregação e falo o seguinte, olha, pode parar. Não dá para ficar gravando. Ou prega ou grava. Porque, gente, isso tira a atenção das pessoas que estão ouvindo ali a pregação. Né? Se posso chamar de pregação o que o Miguel Oliveira prega por aí.
Então, entenda a diferença. Eu sou a favor da transmissão online, na minha igreja tem, entretanto, eu não sou a favor de ficar gravando somente o pregador e contratar um assessor só para isso. Tá? Gente, tem uma igreja aqui em São Paulo, em Alphaville, que tem drone que sobrevoa na igreja. Não é fora da igreja, é dentro da igreja, gravando todo o culto. Aí imagine só uma pessoa assistindo aquela pregação ou ouvindo os louvores e de repente aparece ali um negócio piscando. Gente, não tem como. Então, tem os limites. Tem os limites. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Mas você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse momento, no início do podcast, você falou um momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, de intimidade com Deus tem que ser exposta? Eu acho que você está se complicando. Não está sendo exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, pode falar. Você adora pra você? Não, você adora pra você? Eu tô adorando. Opa! Eu tô adorando. Falou isso, eu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tal, pá. Gente, que bagunça esse podcast, não é mesmo? Nossa, que bagunça, eu não tô conseguindo nem entender onde que tá o raciocínio. Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá Então, fora e tá vamos lá. fora do corpo. Vamos lá, então, você tá entendendo o que eu tô Você acha falando? que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. Não, A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras. isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Se do a nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, o irmão pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não posso entrar na mente de Jesus. Porque Então, pensa a pergunta comigo. que fica É que, na verdade, na época da igreja primitiva, ali próximo da plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo usou uma tecnologia avançada para aquela época, que eram as cartas. O modelo de carta do apóstolo Paulo é um modelo de carta grega ou romana, que começa com a saudação, falando sobre quem são as pessoas. O modelo de carta que Paulo envia às igrejas é um modelo grego ou romano. Então, ele usou a tecnologia daquela época, ou a ciência daquela época, né? Claro que está sendo anacrônico falar sobre ciência, mas é o termo que vocês vão entender. Então, a tecnologia ela é muito bem-vinda quando é bem usada. Pensa comigo, ó, tem religiões... A pergunta que fica, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando Missionário, através... negão. Missionário, A nem que pregação do morra. evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Não foi por causa de câmera. Isso é o bichão mesmo, hein? Então você acha que isso está atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Hélio tá errado, o Bisomel Mas tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, James, de Sila verdade. Malafaia, Olha, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia que você tá- recentemente. você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal. E foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King Paul? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou aquela parte do King, que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Tá pessoas todo não estão mundo entendendo. certo. Mano, as pessoas... Pera aí, vamos falar de uma coisa séria agora. O Miguel Oliveira não é vítima. É ele que produz esses cortes e lança na internet, tá bom? Ah, alguém pegou e fez. Não, é ele que faz. Ele pega ali uma parte central da pregação dele, ou das revelações, e ele lança na internet. Ele não está, por exemplo, se importando em fazer um corte sobre justificação pela fé, ou a graça salvífica de Cristo. Você não vai encontrar um vídeo sobre isso. É somente revelação, profetado e por aí vai. Então, não é ninguém fazendo isso com um viés maldoso.
Deve ter? Claro que tem. Mas ele que programa todos os vídeos. Ele tem uma assessoria por detrás disso, gente. O Miguel não é vítima e as pessoas que ouvem ele também não são vítimas. Essas pessoas gostam desse tipo de circo. Ele está sendo usado como um produto. E os pais são responsáveis. Os pais deveriam arcar com as consequências daquilo que virá sobre essa criança. Entende? Isso é muito prejudicial para a saúde espiritual dele. Muito. Não estou entendendo, na verdade, The King, Off the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha, ele fala assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo, Isso que é não- dele não, com Deus. Mas ele acabou de falar Ele isso. falou o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu falar é um idioma, gente. Irmão, The mas deixa eu King, falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas que é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que é esse de The King The Power? E a irmã que falou lá aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Tem um grande problema sim, não tem problema nenhum. Como assim não? E outra coisa importante, a Bíblia nos diz que o sinal da língua estranha ou o dom de Deus sobre algum idioma é para os incrédulos. Isso acontece para que o Espírito Santo convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então ficar falando inglês, espanhol na igreja, se não tiver ninguém que fale essas línguas, não adianta falar nada. É apenas uma forma de se exibir e achar que é mais espiritual que outras pessoas. Então tem problema sim. Não, mas Acabou. É negócio de ai, The King, ai, Não, não sei o não. que, ai, The Power. Irmão, Mas é o que Legal. tá em evidência. se eu quiser você foi falar gravada. Mohammed, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que você tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar merci, evidência. Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar. E o que que tá, e o que fere o ser na igreja por causa disso, irmão? É que o povo A quer mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Off isso. the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não, idiotice. não É vem no mesmo idiotice, nível, irmão. não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai entender Quanta o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Jesus quiser Se curar, Jesus ele quiser manda. usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda que Estão meio alterados, né? Tanto o Miguel Oliveira como o entrevistador. Sabe o que tá aparecendo aqui? Sabe aquelas conversas que tem de bêbado no final da noite em um barzinho, onde todo mundo tomou corote? Não tô dizendo que eles tomaram corote, tá, gente? Mas parece, é o mesmo cenário. Muita briga, discussão, e no final todo mundo sai se abraçando e é isso. Desculpe falar isso, mas isso aqui não é um formato de podcast saudável. Então não parece um podcast evangélico, parece um podcast secular ou, sei lá, é isso. tô falando. Jesus pode usar Jesus TV, não pode usar o meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura aconteceu Para. do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há Parou- muito parou tempo, de irmão. crescer. Quais religiões Um não, exemplo. Quais religiões A maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Começa Entendeu? reto. É que Não, seja. é uma Pra ele é uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? mas Você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não pô, se tá arrependa fraco. não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... entendo. Tira a câmera da igreja. Tira a Entenda, câmera vocês já da estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu um exemplo. Ó, O que está acontecendo aqui nesse podcast é que o entrevistador está dizendo que o sucesso do Miguel se deu muito às gravações que ele fazia ali na hora do culto, tá? Então é isso que ele está falando aqui. Foi você. eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmeras. Mas você quer comparar a organização secreta Eu tô da falando maçonaria de câmeras. com a igreja, pô. Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso, aí. nunca se ouviu falar tanto.
Sempre ouviu falar que a gente Nunca se ouviu falar tá no tempo midiático. um número muito grande de crescimento. Mas a igreja também de tá um templos, número, a igreja de, tá um número de muito lojas grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85% Mas não foi... Mas de cristãos no Brasil, mas cara. Aí eu olho pra você e falo uma coisa. Foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas das é mérito pessoas da que TV veio hoje, antes. irmão. Irmão, é mérito Foi da mérito TV, das irmão. pessoas, das vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as críticas a chegarem, os problemas chegarem, as pessoas criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bisomel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de assunto. Pastores, vamos agora Tira as câmeras da igreja. maçonaria. Tira a câmera da Vamos igreja. fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso, na sua visão. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo um tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia especificamente. Aí vocês querem, não, porque não? Ô, abre a visão, cara. Não, isso é eu ignorância, não tô falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Foi isso que eu disse anteriormente. É constrangedor alguém gravar a si próprio e depois gravar as pessoas sem a autorização prévia. Isso não é legal em um culto. As pessoas estão ali para adorar a Deus. Entende? Ficar gravando o rosto da pessoa. Gente, agora tá rolando aí na internet pessoas que estão processando as igrejas por postarem imagens e vídeos sem autorização prévia. Tudo bem que ali é um lugar religioso e tudo mais, mas tem regras. E se elas quiserem processar, paciência. Mas eu não acho correto esse tipo de gravação na igreja. É por isso que o Miguel Oliveira ficou muito famoso. É por causa desses trechos menores aí. Já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem Bom, tá lá quem não fora quer não vai entender, entender. desculpa. Porque já Quem não quer entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai entender. Então os novos convertidos. Então aqueles que não são crentes. Irmão, desculpa. Entendeu? Esse Porque se argumento não tem tivesse base gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte, tivesse filmado, não estaria esse bafafá. Então, irmão, tira o podcast, vem e faz um seminário na igreja pra falar de Bíblia. Porque, Ó, pessoal, siga o conselho que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. É porque talvez não tem coragem de falar, porque geralmente o povo tá falando finge dor de barriga, mas na hora de estar apontando ele, xingando ele pra caramba pra entender, ninguém vem. Aí agora que finge dor de barriga e sai, gente, abre a visão que eu tô falando. Mas você não tá me confrontando. Se você não tivesse aí com esse celular na mão, Você não tá me se confrontando. estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa da sua vida, você talvez não tava nem criticando ele, porque o que mais teve foi crítica. E eu fui um dos mais que defendi. E Jesus, ele teve as suas críticas, mas naquela época não tinha a rede social. As pessoas criticavam por causa do quê? Dos milagres, das manifestações. Então, mesmo sem rede social, na igreja hoje em dia tem panela. Sim ou não, pastor? Tem. Panela, fofoca. Então, assim, é um argumento meio sem base. Há um tempo eu conversei com o Miguel e ele tem um ar de deboche. Eu já falei isso. Ele publicou um story assistindo uma análise que eu fiz da pregação dele e ele escreveu o seguinte: olha, Caio, você tem que melhorar. Aí eu falei o seguinte: olha, Miguel, eu não vou postar mais vídeos sobre você desde que você não fale nenhuma abobrinha por aí. Mas, gente, toda semana ele fala um monte de abobrinha. Não adianta, parece que ele é cabeça dura. E eu não tenho conversa assim, como se fosse um amigo dele, não. Ele manda mensagem, às vezes eu respondo, às vezes não, e por aí vai. Quem acompanha o nosso canal sabe muito bem que dentro do possível eu respondo todo mundo lá no Instagram. Então, aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores, eu trato da mesma forma daquela pessoa que tem 20 seguidores. Porque eu estou lidando com pessoas e não com números. Então, eu falo com algumas pessoas. E o Miguel Oliveira tem esse grande problema. Ele não ouve as pessoas. Há um tempo, o Eliseu Rodrigues tentou ajudá-lo, né, em algumas áreas aí.
e parece que não deu muito certo. Na verdade, o Miguel Oliveira não deveria estar nem pregando. Gente, é o seguinte, o Miguel Oliveira, ele precisa do seu dinheirinho e à luz da Bíblia, ele não deveria estar pregando porque ele não tem maturidade espiritual. Ele não tem uma profundidade bíblica para pregar por aí. Parece que os pentecostais, creio que não os clássicos, mas os pentecostais que são mais bagunçados, eles deixam qualquer um pregar na igreja deles. E se na sua igreja o Miguel Oliveira já pregou um dia, saia dessa igreja, porque essa igreja não é séria. É impossível uma igreja ser séria e deixar o Miguel Oliveira pregar lá. Eu não consigo entender isso. Como que pastores que estão há 20, 30 anos no ministério, eles deixam o Miguel Oliveira tomar ali o microfone e pregar para as pessoas? É por isso que eu falo, o falso profeta é o juízo de Deus para a falsa igreja ou para o falso crente. É isso. Então, essas pessoas não são vítimas e o Miguel Oliveira também não é vítima. Ele quer comprar o iPhone dele, tomar um sorvetinho no McDonald's, comprar o seu PlayStation 5. Ele quer usufruir da grana que recebe, porque, não sei se você sabe, ele cobra para pregar. E ainda tem oferta às vezes, viu? Eu não sei como que paga, né? Mas enfim. Então, gente, essas pessoas que ouvem o Miguel Oliveira não são vítimas. Parem com isso. Elas gostam disso. Elas gostam desse circo. E Spurgeon tinha razão quando ele disse que chegaria um tempo que, no lugar de pastores alimentando as ovelhas, a gente iria ver palhaços entretendo os bodes. Agora diga para mim, não chegamos nisso? Chegamos. Chegamos nessa geração. Uma criança ensinando os adultos como devem interpretar a Bíblia. É isso mesmo. Ô Miguel, é o seguinte, eu sei que você assiste os meus vídeos. Eu vou deixar uma mensagem para você. Abandone o seu ministério de pregação itinerante. Abandone. Seja jovem, vá estudar, termine o ensino médio, dê orgulho aos seus pais, porque as consequências virão no futuro. Vai fazer um curso, entre em uma faculdade, continue sendo um homem de Deus, mas tome cuidado com essa fama precoce. Isso vai fazer mal para você e para a sua família também. E os pais são culpados também, tá bom? É isso mesmo. Vocês que são pais do Miguel Oliveira, vocês são culpados. Porque vocês estão permitindo que esse menino sofra o que ele está sofrendo hoje. Tanto no meio secular quanto no meio religioso. Parece que o menino se tornou um tipo de produto comercial. E os pais estão usufruindo do garoto, tá? Isso não pode acontecer. Será que ninguém vê desse lado também? Tudo bem que ele é jovem, mas ele não tem uma idade superior para ficar lidando com as consequências do mundo. Então, ele está debaixo de um teto que tem ali um pai e uma mãe. Então, eles também são responsáveis pelas consequências que virão sobre o seu filho. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.